Bom, bom dia pessoal, boa noite para quem, depende de como vocês estiverem vendo as coisas aí. Hoje a gente volta às nossas atividades normais, né, e trabalhando com a mesma disciplina. Então, falando de Direito Processual Civil 2, processo de execução e cumprimento de sentença, a gente tem que tratar de algumas coisas para continuar com o nosso tema. Tá? Então, como é falado desde o começo do ano, este é um ano em que o processo civil a gente tem tempo suficiente para colocar a casa em ordem, para conversar, para ver diversos outros temas, vai dar para fazer uma revisão boa no mês que vem. Tá? Então a situação é tentar colocar a casa em ordem. Lógico, colocar a casa em ordem levando em consideração a situação na qual a gente está. A gente volta à aula hoje, né? Estamos voltando no sistema ainda de aulas online, né? Eu estou preparando, não vamos dizer que isso aqui é um EAD, porque EAD é uma aula que é gravada, que fica lá e as pessoas vão tendo acesso a isso de uma forma diferenciada. Ainda são aulas feitas para vocês, aulas que eu monto, a aula vai acontecer na quinta-feira, dia 30/7, que é hoje, né? Então eu estou gravando essa aula especialmente para vocês, não é um curso EAD, então a gente está tentando adaptar essa nova situação. Tá? Efetivamente, a notícia que a gente tem, tanto aí em Jaguaraíva quanto aqui em Ponta Grossa, que a gente não tem notícia do retorno dessas aulas. Se a gente levar em consideração a nossa área, por exemplo, nós podemos pensar que o CNJ deu uma orientação de que os fóruns no Brasil fiquem fechados até 31 de dezembro. Lógico que existe uma autonomia de cada estado para avaliar a sua situação, mas a gente tem na justiça essa determinação com relação ao funcionamento da própria justiça, considerando o cuidado que deve envolver a área educacional, a parte das escolas, colégios e as instituições de ensino superior, como é o nosso caso. Então nós não temos uma perspectiva de que a doença, que a pandemia, nos deixe voltar no modo presencial. Por isso, a gente se desdobra para tentar fazer a coisa da melhor forma possível, dessa forma à distância mesmo. Mas sempre deixando bem claro, vocês têm meu contato, têm meu telefone, eu estou completamente à disposição via WhatsApp, via e-mail, via ligação mesmo, do jeito que vocês quiserem. Tá? O meu trabalho hoje principal é preparar as aulas para vocês, tentar colocar a casa em ordem para a gente seguir adiante. Então não existe uma perspectiva de volta, não sei se isso já foi explicado para vocês, né? Se voltar vai ter uma série de protocolos, uma série de coisas diferenciadas, não vai poder estar todo mundo na sala ao mesmo tempo, então vai ser um caos, então é melhor que continue desse jeito mesmo, até que a gente tenha certeza da segurança, né? Então temos que dar sequência. Bom, como a gente tem que dar sequência, faz sentido sempre nessa aula, assim, após as férias, após o retorno, né, após um período de descanso, né, que a gente lembre do que a gente estava falando. Então, nós sabemos que a matéria do quarto ano de Direito Processual Civil 2, objetivamente, é tratar de processo de execução. A gente usou o primeiro bimestre para fazer um fechamento com relação à questão dos recursos, né? Falamos bastante de execução já, e agora a gente tem que dar sequência a isso. Como a gente tem tempo, pessoal, eu entro, vamos dizer assim, eu me dou o direito, né, de fazer o quê? Eu me dou o direito de fazer uma revisão para os senhores. Tá? Então, a gente pega lá o que? Nós vamos pegar o que a gente estava falando de fundamental na execução. Por mais que a gente use vários conceitos, que a gente diferencie execução, que a gente fala que a execução da evolução histórica, da evolução do período monista, do período dualista, da existência dos dois processos, da importância de uma série de coisas, do que é a execução, da proibição do sujeito fazer valer o seu direito pelas próprias mãos, e daí a necessidade da implantação do processo de efetivação pelo judiciário, que seria o processo de execução. A gente fala de uma série de coisas. Mas eu acho que a gente tem elementos fundamentais de tudo que a gente falou a respeito da execução. E esses elementos fundamentais, pessoas, batem exatamente com os últimos elementos tratados pela gente. Então, as últimas coisas que nós falamos são as coisas mais importantes. E por isso, eu me dou o direito de, nesta aula,
gravar para vocês uma fala bem simples, bastante objetiva, ainda lembrando que as aulas vão ser da mesma forma. A professora Rosângela permitiu que eu fizesse aulas gravadas, postadas no YouTube, tá? Então eu posto a aula lá e eu venho para a sala de aula num bate-papo para tirar dúvidas. Tá? Então, deixo o material lá, peço para que vocês vejam, assistam. As aulas assim, elas acabam sendo um pouco mais objetivas, mas vocês não perdem o contato comigo, porque eu vou colocar lá o Big Blue lá para a gente conversar, tá? Durante o horário de aula, para tirar dúvidas, para ver vocês mesmos, perguntar como é que estão as coisas e tentar ajudar da forma com que vocês acharem que for útil, tá? Mas esses elementos fundamentais que eu acredito que precisam de revisão, e vocês sabem que eu não sou de fazer revisão, de falar tudo de novo, né? Mas que vale a pena ser recomendado novamente, é o que? Primeiro, requisitos da execução. Então, nós vamos ter uma fala hoje a respeito dos requisitos, que é uma coisa bem importante, né? Basicamente, na de implemento e o título, tá? E responsabilidade patrimonial. Então, esses dois assuntos, esses dois temas são extremamente importantes em se falar de execução, em se falar de cumprimento de sentença, e nós vamos tratar desses assuntos hoje, tá ok? Então, este é o objetivo da aula de hoje, é conversar, fazer essa ambientação, ver como é que as coisas funcionam e falar novamente de requisitos e responsabilidade patrimonial, porque é algo extremamente importante e que eu gostaria de considerar isso como matéria encerrada por vocês, matéria tratada de uma forma bastante objetiva. Então vamos lá. Como requisitos da execução civil, nós temos duas coisas simples, tá? Primeiro, inadimplemento do devedor. Tá? Nós vamos ter várias coisas para tratar a respeito do inadimplemento do devedor, mas basicamente inadimplir é não cumprir. Adimplir é cumprir a obrigação, satisfazer a obrigação, fazer aquilo que eu tinha a obrigação de fazer. Tá? Então, inadimplemento é o primeiro requisito. Eu tenho uma obrigação e eu não cumpro esta obrigação. Vão ter várias características, várias observações bastante simples que nós vamos fazer com relação a inadimplemento. E o segundo é o título. Tá? O que fundamenta a execução é o título. É um documento que tenha força executiva, algo que seja capaz de desencadear um processo de execução, que é aquele processo onde o judiciário procura valer-se das suas estrutura para tornar o direito de uma pessoa efetivo na sua vida. Para que o judiciário consiga desencadear esse direito, trazer esta efetividade para a vida da pessoa, necessariamente a gente precisa de um título. Título que a gente vai ver pode ser judicial, quando provém de um processo judicial, ou o judicial também, quando a lei entende que aquela situação tem que ser privilegiada, prestigiada, digamos assim, e chama algo que não tem nada a ver com título judicial de título judicial. É um exemplo que a gente vai pegar, por exemplo, das sentenças arbitrais, né? Obviamente que ela não provém de um processo judicial, mas a lei a trata como se fosse um título judicial. Tá? E títulos executivos extrajudiciais são aqueles outros diversos que a gente vai verificar aqui. Tá ok? Essas duas coisinhas são os requisitos da execução. Vamos falar um pouquinho da inadimplemento. Vocês devem ter essa aula aí disponível para vocês, apesar de que no meu Moodle, pessoal, eu não tenho acesso às aulas que a gente teve no semestre anterior, tá? Então talvez não tenham, mas se quiserem, conversa comigo. Apesar que não é difícil, porque eu vou colocar as aulas, postar todas no mesmo canal do YouTube, é só vocês darem uma procurada lá, está explicado tudo com relação a esta situação, a esses temas. Então, o que eu fiz nesta aula foi pegar os tópicos do que foi explicado tintim por tintim nas aulas específicas, tá? Então, quando a gente falou de inadimplemento, então a gente tem que pensar que inadimplemento é o não cumprimento, é a não realização de algo que deveria ter sido feito. Eu tenho uma obrigação, eu tenho um ônus para cumprir e eu não cumpro com este ônus. Isto eu chamo de inadimplemento. Tem que existir inadimplemento
para que eu possa pensar em execução. Por quê? Porque eu nunca vou executar, eu nunca vou pedir para que seja cumprido forçosamente uma obrigação que já foi cumprida. Tá ok? Então tem que existir inadimplemento. Quando a gente fala de inadimplemento, a gente tem duas possibilidades mínimas assim de inadimplemento. Uma hora, tem que fazer, não fez ainda, mas pode ser feito. Tá? Não pagou, mas pode pagar. Tá ok? Não entregou, mas pode entregar. Então, isso é o quê? É um inadimplemento porque não foi cumprido da forma com que deveria ser cumprido. No entanto, pode ser feito ainda. Então, mora não cumpriu, mas pode cumprir, pode resolver, pode pagar um acréscimo, pode pagar um juro e responder àquela situação. Agora, quando a gente fala de inadimplemento absoluto, quer dizer, passou aquele negócio e não adianta mais. Agora já era, agora não fez, tá? Imagine aquele inadimplemento que o plano de saúde tinha que pagar, o contrato dizia que ele tinha que pagar uma cirurgia, eles se enrolam, eles não pagam, né, e o sujeito morre. Tem como fazer cirurgia depois? Não tem. O inadimplemento foi absoluto. Tá? Perdeu o objetivo após a realização daquilo. Você contratou alguém para ir lá e fazer uma apresentação musical na sua festa de casamento. Né? Chega o dia da festa, o sujeito não vai. Adianta ir outro dia? Não adianta. O inadimplemento daquela obrigação é absoluto, ele não vai ter conserto. Então, essas são coisas que a gente está falando. Então, mora, o atraso, né? Inadimplemento absoluto é quando aquele não cumprimento não pode mais ser realizado. Veja, não vou dizer que é dinheiro, às vezes não adianta pagar mais se passou do momento. Então, pode ser dinheiro, o inadimplemento absoluto? Pode ser. Então, não tem um requisito. A gente pode pensar em diversos tipos de obrigações, as mais variadas, né? Aqui não é aula de direito civil para a gente falar de obrigações e dizer assim que pode existir obrigação de tudo que é tipo, né? Principalmente, vou dizer para vocês, o povão diabólico é extremamente criativo e vai passar a vida inteira da gente criando novas formas de obrigações e negociações. Tá? Confesso para vocês que mesmo tendo uma certa experiência, não é raro chegar no meu escritório, chegar no núcleo prático, alguém e me contar uma história e eu simplesmente, deixa eu pensar, deixa eu pesquisar, nunca vi nada parecido, muito menos pensei que isso pudesse acontecer. Tá? Então, isso é bastante comum. Tá? Então, existem contratos, existem obrigações das mais variadas formas, e determinadas obrigações vão poder ser cumpridas com um acréscimo de alguma coisa após a sua forma prevista na criação da obrigação, e vão ter obrigações que não vão poder ser mais cumpridas porque aquilo perde completamente o objetivo. Tá? Então, a diferença entre mora e inadimplemento absoluto. Ambas justificam o início do processo de execução. Eu não preciso do inadimplemento absoluto para poder pensar em um processo de cumprimento de sentença. A simples mora já me justifica. Tudo bem? Existe, inclusive, é muito comum, vocês devem ter contato com contratos, onde diz assim, se o sujeito atrasar tantos dias a primeira parcela, vence todo o resto do contrato. Tá? Por quê? Para mim não tem que esperar. 24 parcelas, chegou na 10ª, o sujeito me atrasa, não paga, tem que esperar vencer 20, as outras 14 para poder executar tudo? Não. Faço antecipadamente. Isso é muito comum, por exemplo, em acordo judicial, acordo trabalhista, né? Multa por não ter cumprido. Então, mais variadas formas a gente prevê nos ajustes e estas formas vêm para dentro do direito de uma forma bem tranquila, como modalidades de mora. Né? Então a gente prevê essas situações, a gente tenta resolver isso, ok? O que mais, pessoal? Tempo do cumprimento das obrigações. Tá? O tempo vejam, a obrigação tem que acabar, tem que ser cumprida. Tá? E se eu não tiver um limite temporal, existem algumas obrigações que não têm limite, né, que não tem uma previsão específica de tempo. Existem situações onde você tem que notificar pessoas para exigir o cumprimento de uma obrigação, para mostrar que alguma coisa foi feita. Então, o tempo é uma coisa que, uma vez não obedecida, né, eu tenho inadimplemento. Que tipo de inadimplemento? Eu tenho a mora. Na via de regra, simplesmente a desobservância do tempo gera mora, que é uma modalidade de inadimplemento que justifica a execução. Pode causar o tempo, causar também inadimplemento absoluto, dependendo da situação, pode. Tá? Mas sempre,
para que eu cumpra a obrigação e diga que a obrigação está cumprida corretamente, eu tenho que observar a regra temporal relativa a isso. Lugar, pessoal, lógico, né? Imagine, você compra um carro, né? E daí o carro, você vai aqui, um carro não é um exemplo tão legal, vamos pensar que você comprou um computador, tá? Isso é uma garantia como um computador. E quando você compra a garantia de um equipamento eletrônico, existe aquela coisa, ó, tem uma garantia que se isso aqui der problema, nós vamos lá na tua casa e arrumamos, tá? E existe outras não, ó, você tem que vir até aqui trazendo assistência para mudar. Por que faz diferença? Porque às vezes você comprou um equipamento da Apple e só vai ter uma loja especializada em Apple, né, lá em Curitiba. Ponta Grossa não tem, acho que Jaguaraíva também não vai ter. Tá? Você tem que levar até lá. Faz diferença dizer que dá garantia aqui ou que dá garantia lá no balcão da loja em Curitiba ou eventualmente lá no balcão da loja em São Paulo? Faz diferença. Tá? Então, o lugar onde a obrigação tem que ser cumprida também tem que ser respeitada. Imagine que você fez um contrato desse e você disse que você ia arrumar o computador do cara lá na casa do cara. Então, o lugar de cumprir a obrigação é lá. Se ele não vai lá, ele inadimpliu a obrigação assumida. Tá? Assim como nós vamos ter esse tipo de contrato mais elaborado, nós vamos ter um cheque, por exemplo, dizendo aonde que o cheque vai ser compensado, onde que ele vai ser exigido, tá? Onde que ele vai ser executado. Então, o lugar também é uma forma. Não adianta eu cumprir a obrigação num lugar diferente. Não adianta eu entregar o negócio num lugar onde o credor não está. Tá? Então, obviamente que o lugar do cumprimento da obrigação faz parte das condições para que eu possa dizer que o cumprimento, que o adimplemento da obrigação existiu. Prova do pagamento, pessoal. Prova do pagamento é prova do cumprimento da obrigação. Por que eu coloco isso aqui? Para demonstrar a obrigação é do devedor. Então, se o credor inventa de cobrar um negócio 2 vezes, é má fé? Se ele sabe que ele está cobrando 2 vezes, é óbvio que é má fé. Mas para provar isso, pessoal, cabe ao devedor ter a prova. Então, quem paga tem que ter recibo, tem que ter prova de que fez o pagamento. E daí que vem aquela máxima do povão diabólico, né, dizendo quem paga mal paga 2 vezes. O direito corrobora com essa máxima do povão? Sim. Tá? Então, quem paga mal, quem paga e não tem o respectivo recibo, quem paga e não tem a respectiva prova do pagamento, tá? Corre o risco de ser exigido e ter que pagar de novo. Tá? Lógico, recibo, quando a gente fala, é algo extremamente genérico. Né? Não precisa ser aquele recibo assinado pelo devedor. Às vezes você pega uma declaração, às vezes você faz um depósito em conta e guarda o recibo do depósito. Então, a gente pode pensar em provas diversas na realização do pagamento, que não necessariamente aquele recibo emitido pelo credor. Mas esta prova cabe sempre ao devedor, àquela pessoa que está sendo cobrada. Da onde vem essa ideia? Vem daquela ideia de que a prova do fato negativo é muito difícil de ser feita. Tá? Então, provar que não recebi é difícil. Então, o sujeito que pagou, que prova que pagou. Claro que quando ele prova que pagou, processualmente falando, a gente pode pensar numa má-fé em várias situações. Eu já tive, por exemplo, né, ação que eu entrei para uma senhora cobrando uma companhia seguradora, o valor deu uma parcela aí, faz tempo já, né? Então não foi valor tão alto, mas deu em 50 mil, e depois uma parcela de mais uns 100 e pouquinhos, uma coisa assim. Né? E fui lá, fiz o pagamento, transferi para a conta do cliente, tudo certinho. E uns 3 anos depois eu me veio dar uma de louco dizer que não recebi essa segunda parte. Eu falei, mas como não? Eu fiquei quase louco, né? Como é que eu ia pagar mais de 100 mil reais para uma cliente, sendo que eu já tinha feito a transferência? Sorte que eu virei minhas coisas, minhas pastas, achei a documentação, esfreguei na cara dela, né? Ela falou, nossa, eu tinha me enganado, pensei que não tinha recebido, né? Então, coisas assim de gente extremamente mau caráter, mas que existe, tá? E se eu não tivesse o recibo? E se eu não tivesse a transferência? Eu ia me virar nos 30 para tentar achar essa transferência. Acredito que eu conseguiria. Mas se eu não conseguisse, eu corria o risco de ter que pagar novamente. E é disso que a gente está falando, ok? E advogar, tá? Tratar do direito é cuidar do dinheiro das pessoas, tá? É fazer com que as pessoas não tenham que pagar 2 vezes por uma coisa que eles fizeram, tá?
Obrigações líquidas, tá? Quando eu falo de inadimplemento, para que exista inadimplemento, tem que existir liquidez. O que é liquidez? Tá? Eu tenho que ter ali, saber o tamanho da obrigação. Então, você está dizendo assim, o Edi tem que indenizar. Tá? Mas indenizar o quê? Indenizar quanto? Tá? Se eu não sei o quanto, eu não posso dizer que eu estou em débito, que eu estou em dívida, que eu sou inadimplente. Então, só pode ser considerado inadimplemento se aquela obrigação efetivamente for líquida. Se eu souber a extensão desta obrigação. Se eu não sei a extensão da obrigação, eu não tenho uma obrigação líquida. Se eu não tenho uma obrigação líquida, eu não posso pensar em processo de execução. Primeiro eu tenho que liquidar. Primeiro eu tenho que saber o quanto que é daquela coisa, o tamanho do negócio. Obrigação condicional a termo. Então, se tem uma condição, ou se tem que acontecer um termo para que aquilo aconteça, né? A obrigação condicional é aquilo que uma quer dizer que vai acontecer e a outra certamente irá acontecer. Então, por exemplo, a morte. Ela é um termo, é uma condição. Condição é se acontecer aquilo, você paga. Termo é algo que eu tenho certeza que vai acontecer, mas eu não sei quando vai acontecer. Então, a condição é algo que eu condiciono. Se acontecer isso, eu pago isso. E termo, quando acontecer isso, porque eu tenho certeza que vai acontecer, eu pago isso. Tá? Então, nós podemos pensar assim: a morte é o quê? É um termo na vida. Né? Mas, para efeito de um contrato de seguro, ela é uma condição. Por quê? Porque ela não sei se a pessoa vai morrer. Né? Se souber, não vou fazer a seguradora não vai aceitar. Né? Então, ela é uma condição para efeito de um contrato de seguro, porque ela só vai valer se eventualmente ela acontecer naquele período. Tá? Então, termo algo que é certo que acontecerá e que quando acontecer eu vou ter uma consequência, e condição é algo que eventualmente pode acontecer. Então, eu posso condicionar um negócio tanto a um termo quanto a uma condição. Tá? Ó, eu vou fazendo desse jeito. Quando acontecer isso, faz aquilo. Tá? Ah, se é certeza que vai acontecer, é termo. Se é dúvida, é condição. Então, eu posso ter esses tipos de negociação? Posso, tenho várias. Né? Tenho condições que vão gerar descontos, que vão gerar prêmios, tenho condições que vão gerar obrigações. O próprio contrato de seguro condiciona a existência de um sinistro, de um acidente, ao pagamento do prejuízo sofrido ou pagamento de um prêmio pré-estabelecido, né? Quando a gente fala assim, o seguro de vida paga um prêmio, sim, quando o cara morre ele ganha um prêmio, quem? Seus herdeiros. Prêmio é por quê? Porque não tem como eu valorar a vida do sujeito, é algo pré-estabelecido, tá ok? Então, quando eu falo desse tipo de obrigação, obviamente que para que eu possa pensar em execução eu tenho que demonstrar que aquela condição ou que aquele termo aconteceu. Então tem que vir a prova disso. Então vou cobrar um sinistro, um acidente de trânsito, tá? Eu vou ter que demonstrar que o acidente aconteceu, tá ok? Então tem que ter a prova daquilo. É lógico, muitas outras coisas, né? Vão ter que ser carreadas aos autos. Mas a prova é uma coisa bastante objetiva, bem clara que a gente precisa ter. Aconteceu a condição? Beleza, tem que ter a prova dela. Aconteceu o termo? Está aqui a prova dela. Eu já tive processos das mais variadas formas. Eu já tive processo que eu juntei jornal para comprovar que choveu no dia. Já juntei tem um site de meteorologia para que mostre para questões rurais ali, questão de tempo de lavoura, coisas assim. Então eu já tive várias situações em que eu provei a ocorrência do termo ou condição das mais variadas formas que vocês possam imaginar, ok? Mas tem que provar, tá? Obrigação bilateral. O que é obrigação bilateral? Eu faço uma coisa, você faz outra. Tá? Quando a gente fala em obrigação bilateral, vem aquela ideia de prestação e contraprestação. Tá? Eu pago uma coisa, você me entrega outra. Tá? Eu pago isso, você constrói tal coisa. Tá? Então, normalmente a compra e venda é um exemplo simples de contrato bilateral. Eu pago 10, você me dá 1 quilo de carne. Beleza, valeu? Tá? Então, obrigações bilaterais. Quando eu estou falando de obrigação bilateral, tem uma regra simples, não posso executar o outro sujeito se eu não tiver cumprido a minha obrigação. Né? Vamos voltar para a ideia do contrato de seguro. Né? Contrato de seguro é eu pago a obrigação de seguro bem certinho e quando acontece sinistro eu vou lá e exijo o pagamento de seguro. Beleza? Agora, eu não pago o seguro direito, estou atrasado. Adianta eu ir lá cobrar o seguro? Não, obviamente que não, eu não cumpri a minha obrigação. Claro que o meu prejuízo foi muito maior. Né? Mas
Eu tenho que estar em dia com a minha obrigação para poder exigir a obrigação do outro. Tranquilo, pessoal? Então, basicamente, inadimplemento é o quê? Não aconteceu aquilo que deveria acontecer. A pessoa não fez aquilo que deveria fazer, não cumpriu, não realizou o trabalho que deveria ter sido feito. Então, quando a gente fala disso, a gente fala de inadimplemento. Inadimplemento pode ser total ou pode ser apenas um atraso, pode ser parcial. Tanto faz as duas situações. Tá? Então, essa ideia é inadimplemento. Na sequência, o que a gente fala ainda, pessoal, com relação a isso? A gente vai falar de título executivo. Quando a gente fala de título executivo, pessoal, né, a questão muda um pouquinho, tá? Por quê? Quando a gente fala de título executivo, a gente tem algumas teorias que tem que lembrar com relação a elas. Aqui, de uma forma bastante simples, pessoal, vamos colocar lá. Eu vou dividir o título executivo em 3 teorias básicas. Teoria que o título é uma prova de um direito. Quem criou essa teoria? Carnelucci. Beleza. Título executivo é um ato. Por quê? Porque ele é possível de desencadear o processo judicial. Então, ele é um ato. Diferente? Sim. E daí nós vamos ter a teoria de Sata, que é a teoria mais adotada pela doutrina que nós seguimos, que seria um ato-fato. É uma prova, né? E que é a prova de alguma coisa que tem o poder de desencadear alguma coisa, né? Então é um ato-fato, é um ato-prova, né? Então envolve um pouquinho das duas teorias anteriores e gera um documento capaz de desencadear uma sanção executiva. Tá? Então essa é a teoria que nós seguimos, teoria ato-fato, que vem de Sata. Tá? Lógico, ele não tirou do nada a teoria dele. Tá? Ele usou o entendimento das duas teorias anteriores, juntou as duas coisas e fez um troço mais legal. Tá, ok? Então é disso que a gente fala. Vejam lá, pessoal. Então, obviamente, né, nós sabemos que só a lei pode criar título. Então eu não posso inventar um negócio e dizer, isso aqui é o título de crédito. Isso aqui é um título executivo, não posso. Só que é fácil criar um documento como a lei prevê. Então, se eu pensar que um documento assinado pelo devedor, pelo credor e duas testemunhas é um contrato e é um título de executivo judicial, é muito fácil de eu fazer. Então, eu não preciso criar novos títulos, porque os requisitos para criar títulos é fácil de ser, digamos assim, preenchidos por qualquer documento. É fácil de fazer um documento dessa forma. Mas só a lei pode criar título. Tá? Eu não posso inventar documento novo e dizer que aquilo é um título executivo. Tranquilo? Pluralidade de títulos. Posso ter vários títulos em uma execução? Posso. Posso ter mais de um título sobre uma obrigação? Posso. Tá? Então, o que sobra não prejudica. Posso juntar isso? Posso. Já se discutiu isso? Já. Por que a gente fala, pessoal? Porque já foram para o Supremo falar sobre isso, já foram discutir, já foram dizer que era demais, já foram dizer que era má fé, então teve as mais variadas formas, né? E como os caras inventam esses argumentos, criam esses argumentos, é o que traz aquela boa fama para a nossa categoria dos advogados, né? Os caras inventam as coisas, né? E vão conseguindo criar uma argumentação tão bem construída e chegam ao Supremo para discutir um troço desse. Posso ter 2 cheques comprovando a mesma obrigação? Posso. O primeiro voltou e daí ele me deu o outro e também não pagou e daí eu tenho 2 títulos sobre a mesma coisa. Beleza? Beleza, é possível? Sim. Acontece na vida, pessoal. Todo mundo consegue imaginar uma situação dessa. Por que a gente vai dizer que quando chega para o direito isso não pode? Claro que pode. Tá? Então, pode. Cópia de título, serve? A regra é que não. Mas, né, a gente vive principalmente hoje no mundo digitalizado, né, num mundo completamente diferente. Né? Então, nós podemos ter, por exemplo, um cheque que foi dado sem fundo, que está lá no processo criminal, né, de um estelionato, se é que isso ainda existe, né, eu acho que talvez não. E daí o que eu posso fazer? Eu vou lá, tiro uma cópia disso e executo no cível. Posso fazer? Posso, porque daí eu justifico onde está o título. Tá? Outra situação é um cumprimento de sentença.
mas o processo é daqueles que está tramitando aí um recurso especial lá no STJ, né? E pode ser que os caras mudem de ideia, mas como está um recurso especial, eu posso executar provisoriamente. Essa execução provisória, ela, se o processo está lá ainda, não tem título nela, né? Tem uma cópia, uma certidão do título que está lá sendo executado aqui. Então pode ser cópia? Pode ser cópia. Tá? Então a regra é que não. Cópia do título não pode. Mas existem várias situações onde eu vou justificar que isso aconteça. Principalmente, pessoal, nós temos que pensar, e eu já vi problemas relacionados a isso, que hoje os processos são digitais. Então eu entro com um processo de execução, né, e esse processo de execução, ele com base no título. Antigamente você grampeava o título, colocava o título no processo, você pegava o processo, estava lá fisicamente o título. Hoje não. Então hoje esse título pode ficar guardado, né, no escritório do advogado, pode sumir do escritório do advogado, às vezes está num processo, pode aparecer em outro, então esse problema existe. Tá? Se eu fosse juiz, eu exigiria que fosse depositado em cartório, mas esse não é um providência comum. E ainda assim, uma coisa que eu vi semana passada, pessoal, vocês sabem que a minha semana passada, não, faz uns 15 dias já, né, eu saí com um cliente. Na verdade, eu estava ajudando minha esposa, né, que trabalhando em home office, todo mundo. Então, aqui, então, tem um que está estudando lá do lado de Cascavel, a minha filha está estudando no colégio, o baixinho nós tiramos da escola, está ficando só em casa, porque ele tem 2 anos de idade, não vou pagar colégio para ele, né, para me ensinar em casa mesmo. E eu estou tendo aula aqui e minha esposa trabalha no banco lá na outra sala. Então a gente está todo mundo trabalhando para um monte de lugar diferente, cheio de gente dentro da casa, todo mundo comendo, é uma loucura aqui em casa, né? Então, mas a gente tem que se ajudar, né? Esses tempos fui ajudar a Dani, fazer uns serviços lá, fui fazer umas instalações de informática de uns programas do Itaú para os clientes dela lá, que tem uma experiência em informática, né? Então, e o que eu descobri, pessoal? Coisa que talvez vocês trabalham em empresa saibam e eu não sabia. Hoje em dia é possível o cara fazer depósito de cheque por meio online. Então o cara vai lá, acho que escaneia o cheque, coloca o cheque no sistema, faz tudo certinho, o banco pega aquela imagem, faz a compensação, deposita o dinheiro na conta do cara e o cara tem a obrigação de dar fim ao cheque. Eu falei, porra, mas o cara dá fim ao cheque depois de ter recebido o cheque. Nunca tem uma malandragem esse negócio, né? Então, para eles que são do banco, a coisa é normal, é perfeito, porque é um processo eletrônico, tá lá, tem todas as provas. Agora, eu não imaginava que era possível fazer um troço desse, que os bancos já estão nesse nível, né? Eu não imaginava esse processo de digitalização que os caras vão pagar por documento digitalizado. Confesso para vocês que eu não imaginava, principalmente porque eu, como advogado, sou capaz de imaginar a quantidade de problema que isso pode dar, né? A quantidade de má-fé, a quantidade de erro, a quantidade de falcatrua que isso pode gerar. Tá? Mas existe. Tá? Então, existe esse funcionamento, existe essa prática que eu particularmente não conhecia. Então, fica até estranho eu vir aqui dizer para vocês que a regra é que o que tem que ser utilizado é o título, sendo que hoje em dia nós usamos um processo eletrônico e que o título tem que ser utilizado, o verdadeiro, mas que vai ficar guardado na pasta do escritório do advogado. Tá? Então, e não são todos os juízes que pedem para que isso seja depositado. Hoje em dia, nem o banco pede a cópia, o documento efetivamente em todos os casos, como a gente está vendo agora. Então, pode ser utilizada a cópia do cheque? Pode ser utilizada a cópia do título? A regra é não, mas existem situações previstas em que podem, e a gente sabe que cada vez mais isso vai acontecer. Tá? Requisitos. Tá? Quando a gente fala nesses títulos, né, tem que ter 3 requisitos do título. Primeiro, certeza. Então, certeza. Quando eu falo certeza, eu estou falando basicamente de qual bem jurídico tutelado, do que é aquilo, tá? Que aquilo é certo. Ah, você tem que me pagar. Pagar o quê? Tá? Ah, se eu sei que é dinheiro, é certeza, eu tenho a certeza do que. Tá? Então tem que estar ali, quando a gente fala certeza, é qual o bem jurídico tutelado por aquele título. Tá? Ah, nem todo é pagamento, não é entregar. Ah, imagine um título executivo judicial que me dá o direito de ser reconhecido como proprietário de uma terra.
Tá? Às vezes eu quero só fazer o registro daquilo, tá? E executar pode ser exigir o cumprimento daquilo. Tá? Então, certeza é qual o bem jurídico tutelado no título. Isso que é certeza. Saber exatamente, ter certeza do que é este direito. Isto é certeza. Tá? Liquidez é a extensão, é o tamanho do direito. Daí quando a gente fala em dinheiro, beleza, né? Com cheque de 100 reais, qual é o valor de 100 reais? Corrigido. Beleza. Ah, 100 sacas de soja. Então, vejo o preço da saca de soja, faço vezes 100, beleza? Sei quanto que é. Então, liquidez é saber o quanto. Então, nós vamos ter, por exemplo, títulos executivos judiciais que vão dizer assim: obrigo a indenizar o prejuízo sofrido em função do acidente tal. Pior tipo de sentença que tem, por quê? Porque não diz nada, diz que tem que indenizar. Daí você tem que entrar numa outra briga de foice para ver quanto que aquela indenização vale. Tá? Mas a certeza está lá, indenizar, pagar, valor, dinheiro. Tá? Liquidez, vamos ver o quanto que gastou e quanto que tem que ser indenizado. Isso é o processo de liquidação, isso é liquidez. E exigibilidade. A exigibilidade, vamos pegar por o exemplo que a gente falou ali, naquelas obrigações condicionadas a um termo, condicionadas a ocorrência de uma condição, né, um evento futuro incerto. Tá? Então, estas situações são exigibilidades. Ah, já está vencido? Já aconteceu o prazo? Já fez o negócio? Já cumpriu a tua parte do contrato? Então, são questões ligadas à exigibilidade. Então, eu só posso pensar em títulos e eles só estão com seus requisitos prontos se ele me disser qual é o direito, se ele me der condições de calcular o valor da obrigação, a extensão da obrigação, né? Às vezes não precisa ser dinheiro, pode ser quantidade da coisa, tamanho do imóvel, por exemplo, né? E exigibilidade se aquilo já pode ser exigido, se já aconteceu tudo o que precisava acontecer para que aquele título seja exigido judicialmente. Títulos executivos judiciais são aqueles títulos que estão previstos no artigo 515, nós vamos ter sentença penal, laudo, não sei o quê, sentença estrangeira homologada, aquela coisa nada, tá? E títulos executivos extrajudiciais também é uma conversa grande, normalmente, vamos dizer, todos os títulos de crédito, né, um cheque, por exemplo, um contrato, um termo de condição de dívida, um acordo judicial, um acordo extrajudicial, um acordo feito perante o Ministério Público, um acordo feito perante a Defensoria Pública, um contrato particular feito entre as partes. Então, coisas mais diversas nós vamos ter que vão ser títulos. Então, só a lei cria título, mas é fácil de fazer um título com os requisitos que a lei nos dá. Tá? Tem uma coisa que se discutiu durante muito tempo, pessoal, que é a possibilidade da adoção de um processo de conhecimento quando eu já tenho um título. Tá? Posso fazer isso, pessoal? Posso fazer isso, sem problema algum. Eu posso continuar, tá? Quando eu tenho um título. Então não é continuar. Eu tenho um cheque. Sou obrigado a entrar com a execução, posso entrar com o processo de conhecimento. Sempre discutiu-se muito. Tá? Durante muito tempo extinguia-se os processos de conhecimento fundados nisso, porque não existia interesse em buscar o conhecimento de um direito já reconhecido em um título. Tá? Então, existiu muito com relação a isso. Mas, principalmente, quando você vai falar em ação de cobrança, pessoal, às vezes não adianta você ter certeza, não adianta você ter o título certinho, você tem que negociar aquela obrigação. Então, muitas vezes, o processo de conhecimento, principalmente pela possibilidade da via conciliatória, né, que por mais que seja uma regra no juizado especial, nos processos maiores não é uma regra, né, não existe. Então, essa possibilidade conciliatória é muito boa. Então, o artigo 785 do atual Código do Processo Civil trouxe a possibilidade, sim, mesmo eu tendo um título executivo, eu posso entrar com processo de conhecimento. Tá ok? Lógico que vai ser muito mais fácil do juiz julgar esse processo, mas pode ser feito, pode ser colocada esta situação. Tranquilo, pessoal? Aqui a gente muda um pouquinho de tema. Bom, mudamos para quê, pessoal? Mudamos para fazer aquilo que nós já tínhamos nos proposto lá no início da aula. Fazer o quê? Revisar os dois principais pontos da execução que nós já tratamos. O primeiro são os requisitos. Inadimplência
pronúncia e título. Falamos sobre os requisitos disso. Aquilo ali é coisa elementar que eu preciso que fique na cabeça de vocês como o ponto mais importante deste ano, pessoal. Tá? Então, vou falar de execução, tem que saber quais são os requisitos para uma execução civil, seja judicial, seja extrajudicial. Então, aquilo ali é o elemento fundamental que eu preciso que esteja na cabeça de vocês a partir de agora. A partir daquele ponto, o que é importante? Como que eu vou poder fazer, tá, para exigir esse negócio? Como que eu vou poder fazer para que esse negócio funcione, para tornar aquilo efetivo? Então, nós temos uma regrinha simples que diz o quê? Né? Eu tenho uma regrinha simples que diz assim, o sujeito, né? E eu brinco em sala, né? Já devo ter brincado com vocês também, que existem outros lugares no mundo em que o direito tem maior possibilidade de ser efetivo, né? Por quê? Porque lá não tem essa regrinha que nós temos aqui que diz que o sujeito responde com o seu patrimônio. Existem lugares que o sujeito responde com o seu corpo, né, com castigos físicos. Não pagou, vai ser punido, vai ter uma surra em praça pública, né, vai para a cadeia. Nós temos uma única exceção hoje no nosso direito, né, desde que o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, né, que é a prisão civil por conta de alimentos. Por quê? Porque quando a gente está falando de alimentos, a gente está falando de uma obrigação que uma pessoa precisa para viver. E se a pessoa precisa daquela obrigação para viver, eu não posso deixar de pagar. Então, o inadimplemento dessa obrigação pode prejudicar a vida de outra pessoa. Por conta disso, pessoal, por conta de poder prejudicar a vida de outra pessoa, eu coloco o direito maior, que é a liberdade, em jogo para tentar fazer com que aquela obrigação seja cumprida. Tirando essa situação, né, a última prisão civil que caiu, eu já tive processos relacionados a isso, onde a gente discutiu essa situação, era a prisão do depositário infiel, que foi a última a cair, né, porque quando o Brasil tornou-se signatário do pacto, a prisão do depositário infiel ainda é a regra. Né. Eu já tive situação, né, de ir para audiência com um cliente que tinha sido decretada a prisão civil dele por conta de depositário infiel. A gente foi para a audiência e meu cliente saiu preso e eu tive que sair fazendo um pedido para liberar, porque era uma prisão civil decretada antes do Pacto de São José e que, por mais que a lei não pudesse ser mais, fosse outro, o entendimento legal fosse outro, nós disséssemos que aquela prisão era inconstitucional, a ordem tinha sido dada e o juiz que estava na vara, como era uma carta precatória, ia dizer que o outro juiz fez estava errado. Né? Então eu tive que peticionar as pressas. Foi uma das situações assim mais interessantes que eu já passei na vida, foi ir para a sala de audiência com um cliente e esse cliente sair preso por conta de outro processo. Tá? E, lógico, consegui retirar o cara em questão assim de horas, né? Mas foi bem interessante a situação. Foi até gerou comentário no fórum em Ponta Grossa, foi bem interessante, particularidades. Quando a gente tiver prejunto, a gente conta. Tá? Mas essa é a regra que não existe mais. Então, hoje em dia, a responsabilidade é patrimonial. O sujeito responde às suas obrigações única e exclusivamente com o seu patrimônio e não mais com outras coisas. Tá? E é disso que a gente tem que falar. Então, o patrimônio responde às obrigações. Tá? Então, essa regrinha simples, pessoal, a gente trata. Tá? Responsabilidade patrimonial. Sujeição do patrimônio ao cumprimento de uma obrigação. Então, o patrimônio do sujeito se sujeita ao cumprimento das suas obrigações, não outras coisas, não a liberdade. Tá? Ah, mas alimentos. Alimentos é porque o direito a viver, que prescinde dos alimentos, é maior do que o meu direito patrimonial. Então, por conta disso, a gente tenta fazer isso. Tá? A gente tem essa exceção à regra, mas é muito bem justificada. Tá? Então, falando que o patrimônio é que vai garantir o cumprimento das obrigações, é daí que surge a ideia da responsabilidade patrimonial. Meu patrimônio responde pelas minhas obrigações. Daí a gente tem que ter aquela diferenciação bastante simples. O que é obrigação? O que é responsabilidade? Então, obrigação é aquilo que nasce como um negócio jurídico. Tá? Então, eu fiz um negócio, assumi uma obrigação. Quando chegar o dia do vencimento, eu vou pagar. Quando chegar o dia da produção, eu vou entregar. Quando tiver pronto o serviço, eu... Então, essa é a situação, a obrigação. O que é responsabilidade? Responsabilidade surge
com o inadimplemento. Então eu digo que a obrigação nasce com o contrato, nasce com o negócio jurídico. E eu digo que responsabilidade é a obrigação não cumprida da origem à responsabilidade patrimonial. Então, a inadimplência da obrigação dá origem à responsabilidade que vai recair sobre mim, especificamente sobre o meu patrimônio. Então, a obrigação é aquilo que ainda não está exigível, né? Aquilo que não é inadimplente. A partir da inadimplência surge a responsabilidade. Tranquilo? É questão bem simples, assim, norma de direito civil, mas que a gente tem que saber bem certinho. Tá, pessoal. Os bens sujeitos à execução estão no 833. A regra é que o sujeito responde com seus bens presentes e futuros para a obrigação, né? Tem limitação? Tem. Por exemplo, uma casa. A casa vamos pensar assim. Então, o 833 está dizendo que não é sujeito à execução. A regra é que todos os bens presentes e futuros respondem. Então, a casa que o sujeito mora, aquilo que ele usa para adquirir sustento. Então, tem vários bens, aqueles bens de família, aquelas roupas, tá? Várias coisas assim. A lei diz que não é penhorável, que não está sujeito à execução civil. Tem uma limitação bem simples relacionada a isso, que vai dizer assim, aquilo que foi necessário, usado para constituir o negócio, a coisa, respondo. Então, a casa, teoricamente, é impenhorável. Mas o cara não pagou a casa, daí a casa é penhorável. Tá? O cara é caminhoneiro, não pode perder o caminhão. Beleza? O cara é advogado, não pode perder o computador. Mas ele vai lá e compra um computador fiado e não paga. Ele pode alegar que aquilo é a ferramenta de trabalho dele? Não. Por quê? Porque a dívida é da compra do computador e assim por diante. Então, se a dívida for do próprio bem, obviamente que existe uma limitação com relação a essa alegação. O bem de família, de uma certa forma nós já falamos, aqueles bens necessários para a sobrevivência da família, a residência, os bens sem excesso relacionados a essa moradia, né? Daí a gente sempre traz aquele exemplo do Ike Batista, né? Que tinha um carro de luxo, se não me engano, uma Ferrari decorando uma sala, né? E daí a gente pensa, puxa vida, estava na casa dele. Será que aquele bem pode ser considerado um bem de família, impenhorável, por ser um item que, digamos assim, era decorativo da residência? Mais de 1 milhão na sala, né? Era uma Ferrari. Não. Discutível, né? Me parece que a justiça diz que não. Alegação de penhorabilidade, pessoal. Os bens que não são penhoráveis, se eventualmente são penhorados, quando que eu posso falar disso? A qualquer momento. Por quê? Porque é matéria da ordem pública, então não tem prazo. Então posso falar isso na impugnação, posso falar quando vai para o leilão, posso falar 5 dias depois do leilão, no embargo da arrematação. Posso fazer isso? Posso. Por quê? Porque eu não sabia. Aquilo ali é matéria de ordem pública. Matéria de ordem pública pode o juiz conhecer de ofício. O juiz pode conhecer de ofício, qualquer pessoa pode ir lá e colocar ele. Sabe disso? Ele ficou sabendo, fiquei sabendo agora. Então, matéria de ordem pública não corre prazo para ser alegada. Tá? Responsabilidade patrimonial de terceiros, pessoal. A gente tem várias coisas relacionadas ao patrimônio de terceiros, né? Então a gente pode falar desde o cônjuge, a gente vai falar do sócio, a gente vai falar do cara que está usando um equipamento locado. Então são várias regrinhas relacionadas a isso, mas que seguem uma regra objetiva, né? Então quem responde é o devedor. Se houve uma alienação fraudulenta, se o negócio era litigioso, tal. Então muito cuidado com relação a isso, mas quem responde é o devedor principal. Tá? O cônjuge, por exemplo, se o cônjuge ele foi beneficiado pela dívida ou não. Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado com relação a isso, tá? E eu não vou entrar nesse mérito porque é uma aula só para falar sobre isso. Tá? Então, nesse aspecto, eu digo, é importante? Sim, mas olhem lá o vídeo que a gente já tem falando sobre isso. Tá? Daí nós vamos ter fraude à execução, fraude contra credores, está na mesma sequência de raciocínio do item anterior, né? Então, fraude à execução é um incidente processual no processo de execução, que pode ser declarado por mero despacho do juiz no processo de execução. Consiste em alienar, né, bem litigioso ou tornar-se insolvente por meio de ato praticado após a citação no processo de conhecimento.
né, se esse já existia, ou após a citação do processo de execução, se era um título extrajudicial. Pá, isso frauda a execução. Fraude contra credores é quando a alienação é feita antes da constituição do processo de reconhecimento. Então o sujeito tem uma dívida, puta, não vou poder pagar, ele aliena isso, onera com bem, entrega para outra pessoa seu patrimônio, né, mas antes de existir processo judicial. Então, daí, para reconhecer isso, não é um incidente no processo, é uma ação própria chamada ação pauliana, né, que precisa passar por um processo de conhecimento para desconstituir essa venda. O objetivo das duas é desconstituir, tornar sem efeito as alienações feitas em fraude. Fraude de execução é simples, no próprio processo de execução. Fraude contra credores é complexa, processo próprio. Tá ok? Também falamos muito já com relação a isso, mas é uma coisa importante e vocês têm que saber, beleza? Bom, basicamente, pessoal, vou dizer para vocês que o que eu queria revisar era isso. Tá? Mas mesmo assim, sendo bem objetivo, seja bem simples, tratado, né? Uma aula gravada onde ninguém teve oportunidade de perguntar nada, eu falei por 50 minutos já. Tá? Então, pessoal, é isso. Espero que eu possa ajudá-los com relação a isso. Estou completamente à disposição. Vou seguir a mesma lógica de colocar materiais para ficar disponível para vocês nas aulas, mas por hoje é isso. Estou à disposição de vocês e vou estar disponível no horário de aula para a gente trocar ideia. Beleza? Um grande abraço, se cuidem por aí.